Eu sigo uma linda doutrina que me mostra o caminho da luz, que tem em Kardec seu codificador, e tem sua base firmada no Mestre Jesus. Bendita doutrina que só bem nos faz, encheu nossas vidas vazias de amor e de paz. Bendita doutrina que só bem nos faz, encheu nossas vidas vazias de amor e de paz. Descobri que a vida nunca termina. Hoje eu tenho certeza que sou imortal. Se a vida continua, o trabalho também. A paz é uma grande conquista de quem faz o bem. A Jesus e Kardec nossa gratidão, por eles nos terem tirado da escuridão. A Jesus e Kardec nossa gratidão, por eles nos terem tirado da escuridão. Descobri que a vida nunca termina. Hoje eu tenho certeza que sou imortal. Se a vida continua, o trabalho também. A paz é uma grande conquista de quem faz o bem. A Jesus e Kardec nossa gratidão, por eles nos terem tirado da escuridão. A Jesus e Kardec nossa gratidão, por eles nos terem tirado da escuridão. Eles nos terem tirado da escuridão. Eles nos terem tirado da escuridão. Graças a Deus, boa noite a todos. Graças a Deus, nós estamos novamente juntos neste nosso encontro pontual de todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, no Grupo Espírita Jean, Rua Força Pública, número 24, próximo à estação Carandiru do metrô. Cuidado que vai dar microfonia. Fábio Roberto Parreira, nos trabalhos técnicos da noite de hoje. Vamos aí acertar o som. Bom, em primeiro lugar, a nossa satisfação em tê-los conosco aqui no dia 5 de outubro de 2022. A temperatura marca aqui na região onde nós nos encontramos 18 graus. Estamos pertinho do Parque da Juventude, hoje denominado Parque Dom Paulo Evaristo Arns, em homenagem a esse religioso
que lutou tanto pela democracia, pela liberdade, pelos direitos humanos e que marcou pontos na história da nossa cidade de São Paulo. Estamos aqui todas as quartas-feiras, com as portas abertas a partir das 7 horas da noite, para acolher a todos aqueles interessados na assistência espiritual à luz do Espiritismo com Allan Kardec. Então, todas as quartas-feiras a nossa reunião é pontual, começa às 8 horas da noite. A nossa casa abre as portas às 7 horas da noite para acolher a todos com o lanche comunitário, servido gratuitamente, cada um colabora de acordo com as suas possibilidades, e nós fazemos aqui um pequeno banquete todas as quartas-feiras, alimentando o corpo e principalmente a nossa alma com o pão espiritual que vem fresquinho, quentinho, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Deixa ao seu lado uma garrafinha d'água, PET como essa, um copo com água, um recipiente com água, uma jarra, enfim, água que você possa consumir no decorrer dos próximos dias e que durante os trabalhos de vibrações que serão feitos aqui na tribuna, irá receber por misericórdia do Senhor, na presença dos médicos do espaço, os fluidos, as energias que irão contribuir para o seu bem-estar, para a sua saúde, e para ajudar a restabelecer a sua saúde, para ajudar a fortalecer a sua saúde. Então, nesse sentido, é muito importante entender também que a assistência espiritual, a fluidoterapia, a terapia espírita por excelência, não dispensa o médico da nossa confiança. A assistência espiritual, nosso médico de almas, Jesus Cristo. Tratamento médico, médico da nossa confiança. Clínico geral, médico homeopata, terapeuta, unidade básica de saúde, médico especializado, medicina especializada. Seguir pontualmente as orientações do médico da sua confiança e também seguir pontualmente as recomendações do médico das almas, Jesus Cristo, que prescreve o seu Evangelho para curar a nossa alma. Então, nós vamos, assim, mais uma vez, dando as nossas saudações pontuais aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais e que compartilham esse nosso trabalho. Compartilhe o nosso trabalho. Vamos, então, nesse momento, convido a todos que estão conosco presencialmente na área de convivência, ao ar livre, em ambiente saudável, ventilado, juntos da natureza, a nos acompanhar em oração. Então é suficiente fechar os olhos suavemente e, nesse instante, mentalizar a figura do nosso meigo e amado mestre, o divino Rabi da Galileia, o Salvador, o Messias, aquele que um dia nos trouxe essas palavras consoladoras, reconfortadoras. Quando 2 ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, eu aí estarei. Na certeza, portanto, da presença espiritual de Jesus Cristo, Messias, entre nós, com o seu Evangelho de amor aberto, abrimos os nossos corações em prece. Suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo.
Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons Espíritos que vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Desviai-nos de todo o pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos de amor que agora nos envolvem, reconheçamos vossa salutar influência. Dai, Senhor, aos médiuns que escolherdes para transmitir vossos ensinamentos a consciência do mandato que lhes foi confiado e da seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e a responsabilidade necessários. Se nesta reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não o do bem, abre-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. E assim nós damos por abertos os trabalhos de assistência espiritual à luz das obras básicas de Allan Kardec, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, aberto em nossa tribuna na noite de hoje. A seguir, ainda em preparação para os trabalhos desta noite, nós vamos fazer a leitura, como fazemos toda semana, de um capítulo do livro Sinal Verde, publicação da Comunhão Espírita Cristã, de autoria do Espírito Dr. André Luiz, médico do Espaço Hoje, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Eu convido nesse instante para ocupar a tribuna nossa irmã Egli Henrique, profissional da área da educação, que faz parte do Colégio de Médiuns da nossa casa, para dar voz ao Espírito Dr. André Luiz. Preste muita atenção nesta lição, que eu tenho certeza será passada com muita vibração, com muita emoção, pela nossa irmã Egli. Boa noite a todos. Correspondência. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário, sem cair na secura. Uma carta é o retrato espiritual de quem a escreve. Cuidaremos de escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieróglifos. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. Escreva construindo. Uma carta que saia de seu punho é você conversando. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falarmos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. E para o Evangelho da noite de hoje, as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos convidando o Afonso Moreira Júnior, que é o diretor responsável do Grupo Espírita Jean.
Antes de prosseguir, eu tenho um recado aqui muito importante e que o momento sugerido para dar esse recado é agora. É um recado importantíssimo. Inscreva-se no nosso canal Espiritismo ao Vivo. Inscreva-se no nosso canal. Clique no sininho para receber a notificação, os avisos das novas inserções no mesmo canal. E clique também no joinha, no ok, na mãozinha, com o polegarzinho, fazendo esse sinal de positivo, para dar maior visibilidade ao nosso trabalho na internet. Faça isso, não custa nada e ajuda muito a divulgar o Espiritismo com Allan Kardec. Nesta noite, como todas as noites de quarta-feira, aliás, nossa casa esse ano caminha para 27 anos de atividades de assistência espiritual e social. Tivemos aí um período bastante difícil, 2 anos e meio, resultado da pandemia, como é do conhecimento de todos. Não obstante, durante este período, a nossa casa, embora impedida das reuniões presenciais, as reuniões com a presença de todos aqui, a nossa casa continuou sem interromper o seu trabalho durante todo esse período e transmitindo as nossas reuniões por intermédio das redes sociais, graças a uma equipe que trabalhou durante todo esse período, que vem trabalhando há muitos anos, com muito empenho, com muita dedicação, com muita honestidade e também com muita pontualidade. Então, nós estamos nesse trabalho, não apenas a leitura, não apenas o passe, as vibrações, a desobsessão, não apenas a fluidoterapia, a água magnetizada, tudo isso que todos sabem que toda casa espírita tem por dever serviço a prestar. Mas, além de tudo isso, é nossa intenção transmitir àqueles que estão conosco presencialmente, e você está convidado a estar conosco na próxima quarta-feira, com a sua família, será uma alegria recebê-lo aqui. Como nós já dissemos, a facilidade para estar aqui conosco é bastante grande. Nós estamos na região central da zona norte da cidade de São Paulo, ao lado de uma estação no metrô Carandiru, facílimo acesso, e quem usa a condução própria, quem tem o privilégio da condução própria, fácil estacionamento aqui no local. E às quartas-feiras, é com entusiasmo que nós colocamos como receituário o Evangelho, porque foi a medicação salvadora da nossa alma. Nós que chegamos ao Espiritismo, a maioria de nós, desinformados, carregando superstições, preconceitos, ideias enraizadas em nossa mente pelo ranço religioso, é fruto de muitas encarnações e muitas gerações. E nós chegamos ao Espiritismo com Allan Kardec, todos aqueles que militam nesta casa, desde a função mais simples, mais modesta, até aqueles que dirigem, que têm sobre os seus ombros o pesado encargo da administração, porque a administração de uma casa espírita é muita responsabilidade. Nós não temos receita. Receita é dinheiro que entra fruto de uma venda comercial, de uma operação comercial. Como o Centro Espírita é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, nós não temos um produto a oferecer. Tudo o que nós oferecemos é produto da mediunidade, é ofertado inteiramente de graça. E seguimos a orientação evangélica: dai de graça aquilo que de graça recebestes. E nós queremos aqui, quando ocupamos a tribuna, quando aplicamos o passe, quando servimos de instrumento útil para que os espíritos sofredores se manifestem, como também os espíritos de ordem elevada, nós fazemos isso não por agenda, por comprometimento, por um dever social, algo que abastece a nossa consciência de consolação, de conforto. Nós fazemos com entusiasmo, porque
É realmente esse o caminho que nos levou a refletir melhor sobre a nossa individualidade, nosso destino na Terra, o que Deus espera de cada um de nós. E no momento de tanta aflição pelo qual passa o Brasil, nós estamos vendo aí duas facções políticas se degladiarem publicamente, lutando publicamente, como se estivessem numa arena da Roma antiga. Não se usa mais instrumentos cortantes, espadas, macetes, martelos, não se investe contra o inimigo com uma clava, mas, de certa forma, instrumentos malignos são usados, porque a verdade é falseada dos dois lados. A mentira é semeada nos corações que estão fragilizados. E nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil, que envolve muita lucidez da nossa parte, que envolve muita calma, serenidade, missão dos espíritas. Nesse instante, olha aqui, mensagem do espírito Erasto, espírito que se identificou como protetor do médium, que psicografou, em Paris, na França, no ano de 1863, que está no 20º capítulo, Os Trabalhadores da Última Hora, porque a hora está chegando, gente. O Espírito Emmanuel, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, em reunião pública, gravada, documentada, registrada, não é aquela coisa que, olha, o Chico me falou, sabe, o Chico me falou, e falou para mim, e mais para quem não, ele falou para mim só. Essas histórias de confidências de Francisco Cândido Xavier devem ser vistas com muita ponderação, porque afirmações de importância doutrinária, relevantes para o bem-estar da sociedade e da humanidade, o Chico as dava publicamente, para que fossem documentadas. Ele, naturalmente, ele estava assessorado, estava ombreado com espíritos de larga envergadura moral, entre eles o Espírito Emmanuel, que era o seu guia no trabalho literário, que lhe trouxe quase a possibilidade de psicografar quase 500 livros, de autores os mais diversos. E Chico disse, numa dessas reuniões, durante um pinga-fogo transmitido pela TV Tupi nos anos 1970, ele disse que o Espírito Emmanuel, claro que sem a intenção de assegurar uma data, nenhum espírito pode assegurar um dia, um horário, uma data para qualquer ocorrência, mas é possível vislumbrar, ter uma ideia, não é? A partir de determinados elementos, de determinadas variáveis, fazer uma previsão. E isso foi o que fez o Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel, ele alertou-nos, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, há várias décadas, de que até o ano de 2057 nós viveríamos momentos muito difíceis. Não seria o final do mundo, como muitas pessoas imaginam, a Terra não iria se movimentar de uma hora para outra, ocasionando um hecatombe, uma catástrofe capaz de prejudicar a própria sobrevivência do homem, da espécie humana no planeta. Não, nada disso. Emmanuel não fez nenhum prognóstico nesse sentido. O que ele disse, naturalmente, que a natureza segue o seu curso, e que, naturalmente, provocada, ela reage aqui e ali, como nós estamos vendo com as mudanças climáticas. Destrói-se o verde no Brasil, e é natural que a natureza reaja. Modifica-se o clima de uma cidade onde, outrora, São Paulo, ano 1920, onde a área verde ocupava mais de 60% da capital, e hoje a cidade está tomada por arranha-céus, que seguem grandes proporções, modificando naturalmente o clima e a própria movimentação do ar ambiente, e também a atmosfera fluídica, criada por todo esse aglomerado, por toda essa multidão. E o Espírito Emmanuel, ele assegurava que até o ano de 2057, cerca de 2057, sem a finalidade cronométrica, como dissemos,
nós passaríamos por grandes aflições. E o Brasil não escaparia dessas aflições. O Brasil seria envolvido neste regurgitar da terra, que, se me entendem, ela defenestra do seu corpo tudo aquilo que lhe é alheio, tudo aquilo que lhe é inconveniente, tudo aquilo que está em desacordo com as leis divinas, e que ela devolve, e que ela se propõe nesse instante, o planeta, a se recompor, a ganhar fôlego, e ele, naturalmente, o próprio planeta, se movimenta como um corpo vivo, o que já era do conhecimento da humanidade, desde a Atenas, a Grécia Antiga. Gaia, não é a Terra, um corpo vivo, que reage como um corpo vivo. Nós ocupamos em espírito um corpo vivo. Se alfinetar, a gente reage. Se alguém pisar no nosso pé, a gente reage. Se alguém nos impedir de respirar, nós reagimos. A Terra, naturalmente não como um corpo humano, mas como um corpo da natureza, que é a representação de Deus, reage diante do que está ocorrendo por toda parte. E o Espírito Emmanuel nos alerta para a necessidade de muita oração, muita perseverança no bem, muita dedicação ao Evangelho, muita preocupação em relação à família, pois não faltarão aqueles, e o Espírito se dedicava naturalmente a especificar esses perigos no seu dia a dia com Chico Xavier, não faltarão aqueles que virão para falsear a religião, a realidade, adulterar os ensinamentos religiosos, com a intenção de transtornar a humanidade e impedir que, a partir de 2057, esta é uma notícia importante, reconfortadora para todos nós, a partir de 2057, a humanidade possa, aos poucos, recobrar o fôlego e possa ocupar, dar espaço a uma nova geração, espíritos já mais preparados, espíritos mais adequados ao mundo novo, ao mundo de regeneração, que irão reencarnar por toda parte, como aliás já estão reencarnando nesse instante, com tarefas definidas. E então a Terra, depois de passar grandes desafios, que farão naturalmente muitos países da Europa, Estados Unidos, América do Norte, países que têm uma dívida, é a palavra, a expressão que as pessoas gostam de usar, um karma, que não existe essa expressão no Espiritismo, mas é muito usado. Eu tenho karma, meu karma é minha sogra, meu karma é meu marido, meu karma é o meu patrão. Não existe isso. A somatória dos nossos resgates são os nossos maus pensamentos, más palavras e más ações. Ninguém é o nosso karma, nesse sentido abusivo que fazemos da palavra. Mas, no sentido deste montante de dívidas que alguns países, principalmente Europa e os Estados Unidos, adquiriram, contraíram, melhor dizendo, ao longo de muitos anos, a lei de ação e reação já está fazendo com que o mal que semearam em outros povos retornem até eles. Então, o destino de muitos países está comprometido por esta dívida espiritual, no caso, uma dívida coletiva, contraída pela coletividade e que, naturalmente, precisará ser resgatada pelas coletividades. E nós, aqui no Brasil, também temos as nossas dívidas. E iremos passar, como já estamos passando, por momentos muito difíceis. E iremos atravessar esse período como aquele soldado que atravessa uma área, um campo minado, porque ele precisa chegar ao outro lado, onde ele está sendo chamado para desempenhar as suas funções, mas ele precisa atravessar um campo minado por explosivos, por armadilhas perigosas, por tiros que são dados a esmo. Nós temos que nos conduzir, portanto, com muito discernimento, com muito cuidado,
temos que nos conduzir no dia a dia, antes de falar, pronunciar a nossa opinião, seja sobre o que for, antes de contrair um compromisso, seja com alguém, seja um compromisso material, seja um compromisso sentimental, e tomarmos todo o cuidado, porque está vindo à tona nesse instante todas as oportunidades para defenestrar de nós mesmos, assim como a condição planetária, os resgates a que estamos sujeitos. E nós nos defrontaremos, todos nós nos defrontaremos naturalmente com eles. E necessário se fortalecer. Nesse momento, eu peço licença aqui para reforçar este raciocínio, que não é nosso, mas que é de domínio público de todos nós, com as palavras do Espírito Erasto, que é o autor desta mensagem, Missão dos Espíritas, que nós pretendemos abordar em alguns instantes. E o Espírito Erasto, ele diz, palavras do Espírito Erasto: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocastes vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos à medida que cumpram, bem ou mal, as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Missão dos espíritas, portanto, não sucumbir diante dos desafios, não se amedrontar. A alma é indestrutível. Claro que não vamos nos expor fisicamente a perigos para comprovar esse nosso testemunho individual, mas nós temos que agir assegurando ao nosso comportamento a manifestação da nossa crença religiosa, que nos assegura a eternidade da alma. Poderemos, eventualmente, perder a vestimenta carnal diante de uma pandemia, diante de uma violência, de um acidente, de uma necessidade, uma purgação maior, mas o nosso destino está traçado de acordo com as nossas obras na presente encarnação. E nós, espíritas, somos convidados a testemunhar a nossa fé. Somos convidados a nos manifestar, não apenas na tribuna espírita, local sagrado, apropriado para tanto, mas na tribuna do dia a dia. O pai junto do filho, junto da esposa, o professor diante dos alunos, o profissional da área da saúde, que transmite confiança e que não se atemoriza, mesmo diante do diagnóstico mais comprometedor, e que procura se comportar de acordo com a crença na eternidade da alma. É o político também, nesse momento presente, que, ao aceitar o encargo público, esquece das suas preocupações íntimas, egoístas, dos seus anseios pessoais e das preocupações familiares, ambições familiares, para se dedicar de corpo e alma à tarefa que abraçou. E essa missão é uma das mais difíceis de ser levada com sucesso até o final. A maioria daqueles que abraçam a política com ideais e com boas ideias e boas intenções, muitas vezes, quando o desejo íntimo da vaidade, do orgulho, da satisfação, daquilo que lhe é íntimo na alma, é colocado acima da sua função, a função para a qual foi eleito, e naturalmente ele está acrescentando
ao fardo que já carrega, ao fardo de outras existências, um ainda mais pesado, que lhes custará o choro e o ranger de dentes, já nesta encarnação e em outras existências. Portanto, nós temos que, nesse momento, espíritas com Allan Kardec, diante das almas aflitas, que dizem, não vale a pena. Não, vale sim, isso vai passar. Não há tempestade que ocupe o firmamento o tempo todo. Depois da noite vem o dia, e o dia não é para sempre. O dia desaparece, vem a noite, surgem as estrelas, e após o período noturno, e quanto mais escura for a madrugada, mais se aproxima um novo dia. Tudo se sucede, tudo é justiça. E aqueles que sofrem serão consolados. Aqueles que são mansos e pacíficos herdarão a terra, mundo de regeneração. E alguém pergunta, e os outros? Meus amigos, só Deus é quem sabe. Muitos já estão sendo conduzidos para outros mundos, mundos inferiores ao nosso, aonde estão recomeçando as suas adaptações, ou recomeçando as reencarnações, samsara, a roda da vida, estão retomando novas encarnações em mundos aonde a humanidade ainda está muito distante da condição que ocupamos aqui na Terra. Estão retornando a mundos aonde os corpos humanos assemelham-se grandemente aos símios, aos animais, que lá estão fazendo também as suas primeiras experimentações. São almas, embora já desenvoltas com conhecimento e intelectualidade, que adquiriram neste mundo e que usaram para o mal, retornarão com a sua bagagem, porém, num mundo altamente dificultoso para a prática daquilo que consideram ser o ideal, ser o mais conveniente para elas. Portanto, elas retroagirão na questão do cenário onde estarão envolvidas, do corpo que irão ocupar, mas carregarão na alma a bagagem inalienável, que é o conhecimento intelectual, a experiência adquirida, e queira Deus que possam colocar toda essa experiência a serviço do progresso dos mundos para onde estão sendo encaminhados. Missão dos espíritas nesse instante: comprovar de viva voz a sua fé, levar água fria para ser colocada na água fervente, não lenha, não colocar lenha na fogueira para esquentar ainda mais o caldo, levar uma palavra de ânimo aos aflitos, servir de exemplo de honestidade aonde estiver, no local de trabalho, com os amigos, nas diversões em que estiver envolvido, servir de exemplo de pureza, de amor a Deus nosso Pai, a Jesus nosso divino amigo, não falsear com a verdade, claro, não agredir ninguém com a realidade. Nós podemos, alguém me pergunta, estou bonita? Aí você olha, às vezes é uma parente, às vezes pode ser até a sua própria esposa, você vai falar a verdade, está horrorosa. Aí você vai criar um ambiente, um terremoto, um tsunami na sua casa. Naturalmente, a gente precisa saber dosar as nossas expressões, nos manifestar com caridade, com gentileza. Nós podemos dizer a mesma coisa com palavras que não sejam tão chocantes. Não precisamos agredir o candidato A, o candidato B, com palavras imorais, como muitos estão fazendo publicamente. Nós podemos, claro, e devemos nos referir a candidato A e candidato B, elencando o conhecimento que temos daquelas pessoas, os aspectos positivos e negativos, mas fazê-lo com isenção de ânimo, sem recorrer a sentimentos vulgares, fazê-lo com categoria. O Espírito se manifesta na verdade, não se pede a nenhum espírito que deturpe a verdade, que fale bem de alguém que é um malvado, mas nós não precisamos apontar, esse é o malvado, não presta, e gritar. Não é assim que as coisas acontecem. Jesus
nosso divino amigo, nos ensinou a mansidão, e por mansidão vamos entender serenidade e reflexão. Neste nosso breve comentário, que eu encerro aqui nesse instante, lembrando que a primeira conquista do espírita é a serenidade. Quando os ânimos estão acirrados, quando a discussão corre brava, nós temos que estar presente nesse ambiente. Gente, calma, vamos ponderar um pouquinho, calma, vamos conversar com calma, com entendimento, cada um tem o direito de se expressar, e vamos servir de árbitros espontâneos para que os ânimos exaltados se asserenem e que nós possamos aceitar as regras que se nos apresentam no mundo, no país onde nós nos encontramos. O Brasil é uma democracia, portanto, nós temos os meios legais de nos expressar, de protestar, de apoiar, de recorrer, de nos juntar, e nós podemos fazer de acordo com a lei, com a legislação em vigor. Mas eu não concordo com isso. Muito bem, vamos nos movimentar, somarmos-nos a outras pessoas que não concordam com isso, para provocar uma modificação. É assim que nós temos que agir. Esse é o espírita. Essa é a missão dos espíritas. Agir na legalidade, na ordem, com serenidade, com vistas ao mais alto, nada fazer que possa ofender a Deus. Nós convidamos todos que vieram conosco até esse instante para aquele momento de vibrações. É necessário explicar para aqueles que estão conosco pela primeira vez, vibrar é a forma silenciosa de torcida do nosso coração pelo sucesso, pela felicidade, pela paz, pela realização, pelo soerguimento de todos aqueles que aqui serão mencionados, neste breve roteiro de amor e de caridade. Vibração se irradia da nossa alma pelo pensamento. Pensamento, onda eletromagnética, que percorre o espaço na direção do seu objetivo. E o nosso objetivo é levar ânimo e sustentação a todos aqueles que aqui serão mencionados. Eu convido nesse instante para ocupar a tribuna nosso irmão Flávio, profissional da área da saúde, médico dedicado à infância e à juventude, e que nos ajude aqui a vibrar para o bem e pelo bem. Pensamento elevado a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão maior, vibremos pelos dirigentes de todos os países, em especial por aqueles que se encontram em conflito. Vibrações pelos nossos governantes, vibrações pelos doentes do corpo e da alma, vibrações pelos presidiários e por aqueles que ainda se consideram em espírito prisioneiros da extinta casa de detenção do Carandiru, onde hoje se encontra o Parque da Juventude. Vibrações pelas crianças e idosos abandonados, pelos moradores em situação de rua. Vibrações pelos jovens transviados. Vibrações por aqueles que se encontram diante de provas dolorosas.
Vibrações pelos religiosos para a sua confraternização. Vibrações pelos nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho e de estudo. Vibrações pelos nossos familiares e por nossos entes queridos. Vibrações por aqueles que se consideram nossos inimigos. Vibrações pelos alunos, assistidos, frequentadores, voluntários, médiuns, dirigentes e amigos do Grupo Espírita Jean. Vibrações por todos aqueles cujos nomes encontram-se em nossa urna de vibrações. Vibrações por aqueles que levam adiante a difusão do Espiritismo como Allan Kardec. E agradecemos aos Espíritos benfeitores por acrescentarem à nossa água os fluidos que mais necessitamos para a manutenção ou restabelecimento de nossa saúde. Ainda em vibrações, convidamos a todos que estão conosco nesse momento a direcionar os melhores sentimentos aos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos, auxiliares de serviços gerais que trabalham na linha de frente do combate à pandemia e outras patologias, outras endemias, que possam receber do nosso coração as melhores vibrações de gratidão, de amor e de paz. Vibrações nesse instante muito especiais que endereçamos aos irmãos que se encontram nas chamadas unidades de tratamento intensivo, as UTIs, entre dois planos da vida, ainda ligados em espírito ao corpo carnal que não lhes atende ao comando do pensamento. Situação para muitos desesperadora, e nós temos que vibrar nesse instante por esses nossos irmãos, esta prova difícil, penosa, mas que, se suportada com resignação, será capaz de elevar-lhes a alma a patamares inimagináveis da evolução. Enfrentada com resignação a dificuldade, a transição, enfrentada na situação do coma, do corpo em estado de coma, comatoso, será de grande proveito para a elevação da alma. Vibração pelos nossos irmãos que se encontram nesse instante nas UTIs. E queremos vibrar com muita intensidade por todos aqueles, vamos fazer isso sempre, vamos vibrar com muita intensidade, com muito amor, por todos aqueles que desencarnaram dramaticamente diante da pandemia, no Brasil e no mundo, que possam receber de alguma forma este nosso estímulo do coração, esta vibração, com a intenção de auxiliá-los a se fortalecerem, superarem as dificuldades e vivenciarem em novas existências carnais as experiências necessárias à sua evolução. Que Deus abençoe os nossos irmãos desencarnados durante a pandemia no Brasil e no mundo, mas também abençoe, Senhor, lhes endereçamos a nossa melhor vibração aos nossos irmãos russos e ucranianos, desencarnados nesta guerra cruel e inútil que se trava
no leste europeu. E vibrações muito especiais por esses dirigentes russos e ucranianos, que possam chegar a um entendimento, que possam encontrar a paz em seus países, em seus corações, e afastar essa ameaça cruel ao progresso de todos nós. Vibrações inspiradas no amor de Jesus Cristo. Queremos nesse momento vibrar pelo nosso companheiro, pela saúde física e espiritual, o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que se encontra na Mansão do Caminho, no bairro de Pau da Lima, periferia da cidade de Salvador, na Bahia. Que o nosso querido irmão Divaldo receba a nossa vibração, que seja capaz, ainda que minimamente, auxiliá-lo no fortalecimento do corpo físico e espiritual. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis, Pai, que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco, rogamos a eles que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções que recebemos sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Que assim seja. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Eu me despeço aqui nesse instante de todos aqueles que nos acompanharam por intermédio das redes sociais, do nosso canal no YouTube, Espiritismo ao Vivo. Mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, Fábio. Clique aí no sininho para receber as notificações, as atualizações. Clique no like para que nós possamos fortalecer a nossa presença neste canal poderoso que é o YouTube. Fique conosco todas as quartas-feiras, de preferência pessoalmente. Venha até nós, estamos aqui na estação Carandiru do metrô, pertinho da estação Carandiru do metrô. Você desce do trem, da plataforma, até aqui a nossa casa, Rua Força Pública, número 24, não dá 5 minutos. E se você apertar o passo, chega mais depressa. Faça o estacionamento nas imediações. O trabalho começa pontualmente às 8 horas da noite, toda quarta-feira. E nós estamos aqui a partir das 7 horas, acolhendo a todos com o nosso lanche fraterno, lanche comunitário. Nós dividimos tudo aquilo que chega até nós com muito carinho, como dividimos também o pão espiritual que nos é trazido pelo Evangelho de Jesus. Deus abençoe a todos, até a próxima semana. Muita paz, muito amor e muita luz e uma excelente semana. Muito obrigado. Eu sigo uma linda doutrina que me mostra o caminho da luz.
tem em Kardec seu codificador e tem sua base firmada no Mestre Jesus. Bendita doutrina que só bem nos faz, encheu nossas vidas vazias de amor e de paz. Bendita doutrina que só bem nos faz, encheu nossas vidas vazias de amor e de paz.